Uma das maiores histórias de amor. E uma das maiores guerras épicas da história. Uma história sobre deuses e heróis, sobre o maior guerreiro do mundo e a mulher mais linda. É a história do cavalo de Troia e 1000 navios. Mas quanto disto é verdade? A guerra de Troia realmente aconteceu? E que segredos se escondem sob essas colinas, a oeste da Turquia? Essa poderia ser a cidade perdida de Troia? É uma história moderna de detetive que encerra um antigo mistério. A história por trás do épico. Uma história de ouro roubado, esqueletos enterrados e impérios despedaçados, que pode ser mais fantástica do que Homero poderia imaginar. Troia. Esse tesouro de ouro tem cerca de 4.500 anos. E tem também uma história estranha, que leva a uma civilização perdida conhecida como Troia. Esse ouro foi roubado, escondido, ganho numa batalha, perdido de novo. Nações brigaram por ele. Impérios caíram por ele. Abril de 1945. Estes artefatos de ouro, contendo mais de 10.000 peças, estão em um museu de Berlim. Mas o Exército Vermelho da Rússia avança na capital nazista. A cidade está em pânico. Museus são saqueados, objetos de valor são retirados e o ouro desaparece. O que aconteceu com ele? Durante anos pensou-se que havia sido derretido, perdido para sempre. Mas não estava perdido, estava escondido. Ninguém sabe exatamente como, mas em um momento naquele verão, o ouro foi carregado em caminhões e levado para fora de uma Berlim devastada. Foi para o leste, no coração da União Soviética de Stalin. Em segredo, o ouro chegou aqui, ao Museu Pushkin, em Moscou. Mas não era para ser exposto. Ele foi trancado no porão por 50 anos, até que outro império caiu. Agora, o Império Soviético. Em 1993, os russos admitiram que esconderam o ouro. 3 anos depois, finalmente ele foi exposto. Agora, nações brigavam por esse tesouro de novo. Rússia, Alemanha, Grécia e Turquia. Dizem que rivalidades antigas emergiram, que remontam à Era dos Heróis. Esse é o ouro da Troia de Homero, uma cidade lendária por suas riquezas. A história da Guerra de Troia é contada por Homero em Ilíada e continua em Odisseia. E tem sido contada na arte, em peças e em livros. É uma história tão cativante que nem Hollywood resistiu a ela. The story of the Trojan War is a compelling saga. It has elements that both women and men like. It's a love story, it's a buddy flick, and it's got universal themes. Man's mortality, love, requited and unrequited. I mean, Hollywood's had a fixation with it again and again and again. It's just a story that won't die. É a história de duas grandes civilizações. Os gregos, regidos pelo rei Agamenon, e os troianos, regidos pelo rei Príamo. É a história de como Paris, um príncipe troiano, foge com Helena, uma rainha grega. E por roubar a rainha, vai pagar um preço alto. O rei Agamenon, senhor de grande poderio militar, precisa defender a honra de seu reino. Ele envia 1000 navios ao mar Egeu para trazer Helena de volta. Os gregos cercam Troia por 10 anos, mas não conseguem transpor suas muralhas.
Os mais famosos guerreiros, Aquiles da Grécia e Heitor de Troia, travam um combate imortal. Heitor é morto, mas a muralha está intacta. Até que os gregos inventam um truque. Enviariam um enorme cavalo de madeira à muralha, e os troianos pensariam que era um presente. Ao invés disso, estaria repleto de gregos, que pegariam Helena e incendiariam Troia. Troia é destruída, mas a história permanece até hoje. Any number of cliches that come out of the story of the Trojan War, most of which people don't even realize came from there. We have, for instance, beware of Greeks bearing gifts, the face that launched 1,000 ships, with Helen being that face. And of course we have then Achilles' heel. Homer managed to hit on some kind of eternal themes of humanity, the sacrifices that are required by a soldier to fight on behalf of his land, to follow orders of his king. The sense of strong relationships between men and women, seeing them pulled asunder on the field of battle. These are themes that carry on through the remainder of Western literature. Essa história existe há 3.000 anos, mas é verdadeira. Troia realmente existiu? Houve a Guerra de Troia? A Guerra de Troia supostamente ocorreu 1.300 anos antes de Cristo. Uma época em que a escrita era praticamente desconhecida e não há registros. Levou 400 anos para que as histórias de Troia fossem escritas nos livros chamados Ilíada e Odisseia. Não fazem parte da história. Na verdade, são fábulas de outra época, ficção baseada em fatos reais, escritas por Homero. Mas quem era ele? Será que merece esse crédito? The Iliad and the Odyssey were attributed to a blind poet from Western Turkey named Homer, already in the Greek period. But recent research has shown that we're not necessarily justified in linking the two epics to a man named Homer, nor are we necessarily justified in assuming that he was blind. Some people have suggested that it's not a person, that Homer is a profession, that one is a Homer. Seja quem for Homero, sua história pode ser rastreada por pistas para que encontremos a verdade por trás da guerra épica entre Grécia e Troia. A história começa no final da Idade de Bronze, há mais de 3.000 anos. Em um grande jantar entre reis e rivais comerciais, o rei Príamo de Troia e o rei Menelau da cidade grega de Esparta competiam por rotas comerciais e estavam comemorando sua parceria. Mas havia um problema. Um dos filhos de Príamo, o príncipe Paris, abstraía-se de seus deveres diplomáticos. Motivo da distração, a esposa do anfitrião, Helena, tida como a mulher mais linda do mundo. Mas o rei Menelau não nota o interesse de Paris. Menelaus, who's apparently not the brightest of bulbs, goes off and leaves Paris and Helen alone. Menelaus goes off to Crete on a business trip. And while the cat's away, the mice play. Helena e Paris se olham e se apaixonam. E começam um romance ilícito. Paris leva Helena com ele para Troia. Now, there are two versions. The Greek version said that Helen had been kidnapped and had been taken away. The Trojan version said that Helen had actually fallen in love with Paris and had left voluntarily. Either way, Helen winds up back at Troy. When Menelaus comes back, he finds his wife is gone. Em qualquer época, sequestrar uma rainha é um insulto. No século 13 a.C. era um ato de guerra. O rei Príamo se recusa a devolvê-la para a Grécia. Helena agora está na corte de Troia. Mas realmente esse lugar existiu? A descrição de Troia por Homero instiga. Há dias os homens falaram sobre a cidade de Príamo, rica em ouro e rica em bronze. A cidade de Príamo, Troia, rica em ouro. Isso fez aparecer aventureiros através dos séculos.
Encontre Troia, encontrará ouro. E é aí que o ouro volta à história de novo. Na Alemanha do século XIX, um homem de negócios excêntrico buscou os tesouros de Troia como vingança. Era Heinrich Schliemann. Ele estava obcecado pela Ilíada e acreditava em cada palavra. Para ele, Troia, Helena, o cavalo eram reais. Mas por centenas de anos, estudiosos duvidaram da existência de Troia. Para eles, era uma cidade fictícia, como Atlântida e Shangri-La. Schliemann se recusava a acreditar neles. Um homem obcecado embarcou numa busca frenética, que se tornou a primeira tentativa séria de achar Troia. Mas descobrir a verdade sobre Troia seria muito difícil, pois Schliemann, como Homero, misturava fatos com ficção, numa época em que o show garantia a cobertura da imprensa. Schliemann seria o P.T. Barnum da arqueologia. Heinrich Schliemann is the father of archaeology. He's also a scoundrel. He is almost completely untrustworthy in terms of his personal life, his private life, and therefore one wonders how much we can trust him in terms of his professional life. He's not really a man you would have wanted to invite home to dinner. And at the very least, if you did, you would take his stories with the proverbial grain of salt, if not the whole shaker. Schliemann estava determinado a achar provas da Guerra de Troia e se tornar famoso. Mas antes ele tinha que ficar rico. Começando pela Rússia, ele vendeu armas para os dois lados na Guerra da Crimeia. Para financiar sua busca, ele se voltou para o ouro. Em 1849, havia só um lugar onde procurá-lo. Then went to California in the 1849 gold rush. He was a 49er, but he didn't get his hands dirty. Instead of mining for the gold, he was a go-between, buying the gold dust and the nuggets from the miners and selling them to the banks. Apparently he had his thumb on the scale. And so he was nearly run out of town. Com sua nova riqueza, era tempo de procurar por Troia. Mas antes disso, o excêntrico Schliemann precisava de sua Helena. He engineered a divorce. He then wrote to the head of the Greek Orthodox Church in Athens and said, I want to come to Greece and I want you to find me a Greek wife. Das entrevistas surgiu Sofia Ingastromenos, de 17 anos. Grega, jovem e linda, ela se tornou a senhora Schliemann. Ele tinha encontrado a sua Helena, agora deveria encontrar Troia. A única pergunta, onde? Os textos de Homero são como o mapa do tesouro, cheios de pequenas pistas. Ele descreve Troia como um lugar de ventos, cheio de carvalhos, no limite do antigo Helesponto. Isso fez Schliemann ir para o nordeste da Turquia em 1868, onde parece estar o túmulo de Aquiles, bem perto da cidade de Beziktepe, na costa do Egeu. Se acreditar em Homero, Troia deve estar perto. Schliemann aproxima-se de um homem que sabe como revelar o mistério. Ele era Frank Calvert, um diplomata e arqueólogo amador. Frank Calvert said to him, you know, on my land there is a site named Hisarlik, and I've been excavating there. I believe it's Troy. Why don't you come and take a look and dig, and if it's Troy, we can work something out. É um descampado com muito pouca coisa para se ver, com cerca de 200 metros por 145 metros, encravado na costa anatoliana da Turquia. Calvert convenceu Schliemann de que esse lugar, longe de tudo, foi outrora a civilização cosmopolita de Troia. Schliemann começou a cavar onde Calvert havia sugerido, e ele não estava com pressa. Acreditando que a Troia de Homero estava no fundo, ele cavou uma trincheira de norte a sul, com 36 metros de largura, passando pelo meio da colina. Mas Schliemann não era paciente nem cuidadoso. Se não fosse a Troia de Homero, ele teria abandonado tudo. If one had to describe in a nutshell how Schliemann dug at Troy, it would be very easy to describe. He dug badly.
At the time in which Schliemann began his work, archaeology was really a very new discipline. We think of it as a very old one, but in fact, in the second half of the 19th century, it was quite new. Schliemann had no formal training in archaeology at the point when he began his excavations, so he wasn't exactly sure how to go about it. Em 31 de maio de 1873, Schliemann descobriria tesouro. In his own words, Schliemann said, I came out one morning, the workmen were already excavating, and as I walked over, one workman was uncovering a huge chest, and I could see the glint of gold. And so I quickly announced that I had forgotten it was my birthday, Schliemann says, and I gave them the day off on the spot. After the workmen had left, I then called over my wife Sophie, and together we excavated this great chest and associated treasures. My wife gathered up the objects, the gold, the silver, the bronze, in her apron and carried them off back to the house, where we quickly collected them and cataloged them and wrote them up. Milhares de peças de ouro, pequenas e grandes. Schliemann disse que era o tesouro de Príamo, o rei de Troia, e que ele tinha levado anos tentando encontrar. Schliemann tinha prometido ao governo turco que não levaria o tesouro para fora do país. Então, para ele, só havia uma opção. Tinha que sair de fininho. Segundo Schliemann, uma noite ele e a esposa levaram o ouro de Troia em barco para sua pátria do coração, a Grécia. Unfortunately, we have a problem with this story. And the problem is very simple, that Sophie wasn't there. In Schliemann's own diaries, in other accounts, it turns out that his wife Sophie was in Athens the day that this treasure was reportedly discovered. So the whole story was made up. And in fact, Schliemann was confronted with this later. And he said rather sheepishly, yes, it's true, Sophie wasn't there. I inserted her into the story in order to try and get her more interested in what I do. E fica mais estranho. Com o ouro em mãos, Schliemann poderia completar a criação de sua própria Helena. After Schliemann smuggles the gold out of Turkey and back to Athens, one of the first things he does is dress his wife Sophie in all the gold and take a picture of this. It's not something you do. On the other hand, given the day and the age, who could have resisted? I mean, the gold is there, it's just him, it's just his wife, he puts it on, she looks gorgeous, it's a wonderful photograph. Who does it hurt? Well, you're not supposed to do that. Para Schliemann, o sonho de sua vida tinha se tornado realidade. Ou assim pensava ele. Com certeza era tesouro, mas não era o de Príamo. O assistente de Schliemann, Wilhelm Dörpfeld, viu que o ouro não era da época da Guerra de Troia, século 13 a.C. Na verdade, era muito mais antigo, mais de 1000 anos mais velho. Surpreendentemente, por acidente, Schliemann havia descoberto uma civilização perdida, datada de 3000 anos antes de Cristo, mais antiga do que se podia imaginar. Foi uma grande descoberta. Sem querer, Schliemann havia descoberto não uma Troia, mas 9, empilhadas umas sobre as outras, saqueadas ou destruídas. Os 9 níveis de Troia se distribuem por período de quase 4.500 anos. Schliemann found 9 cities, and he was then faced with the dilemma he hadn't expected. Which of the 9 cities was the city of the Trojan War? Em sua pressa em cavar, Schliemann havia destruído muito dessa civilização. A Troia de Homero, Troia sexta e sétima, estavam no nível do centro e não do fundo, onde Schliemann pensava que estivesse. Apesar da confusão e da destruição, Schliemann estabeleceu claramente a existência de Troia. A descoberta tornou-o famoso. Schliemann announced his results, deliberately forgetting to mention the name of Frank Calvert. Calvert's name was lost to history, and Schliemann claimed credit for finding Troy. Ele encontrou Troia, mas uma coisa o incomodava. Troia não era tão grande assim, e Schliemann não conseguia entender por que uma guerra tão grande fora travada por uma cidade tão pequena. Para provar que houve a Guerra de Troia, ele tinha que produzir uma Troia maior e mais poderosa. Uma que havia sido saqueada e incendiada.
A trilha que Schliemann havia perseguido por tanto tempo acabou dando em nada. Então ele voltou sua atenção para a Ilíada de Homero, através do mar da antiga Grécia. Havia vários reinos no Peloponeso durante o final da Idade de Bronze. Mas todos eles se reportavam a um reino, Micenas, e a um rei, Agamenon. Foi o irmão de Agamenon, Menelau, que teve a esposa sequestrada, Helena. Ela ainda estava em Troia com seu amante Paris. Mas nesse insulto, Agamenon vê uma oportunidade. Ele chama os governantes sob sua tutela e recruta o apoio deles. A missão: recuperar Helena e saquear Troia, cidade rica em ouro. A arma secreta: Aquiles, o maior guerreiro da Grécia, cuja agilidade e habilidade de lutar haviam sido concedidas pelos deuses. Com a maior fragata e o maior guerreiro, como poderia perder? King Agamemnon, with a head and face like Jove, the Lord of Thunder, a waist like Mars, and a chest like that of Neptune, stands peerless among the multitude of heroes. Agamenon, rei da grande cidade de Micenas. Esse seria o reino que colocou os gregos contra Troia. Em 1876, Schliemann foi ao lugar onde se pensava que Micenas tinha existido. People would have taken him right there and said, this was the home of Agamemnon, this was Mycenae. Entre essas ruínas, Schliemann começou a cavar de novo, esperando encontrar Agamenon e outra pista da guerra de Troia. Micenas, um lugar de riquezas e violência. Ao contrário de Troia, nunca se duvidou da existência de Micenas, mas ninguém havia escavado o lugar sistematicamente até a chegada de Schliemann. E o que ele descobriu aqui é espantoso. You go into the citadel of Mycenae, you go along a wall and you go through a gateway, and over top that gateway is a huge stone lintel block, and over top of that is a roughly triangular piece of stone which has a carving on it of two lion-like creatures facing each other with a column in between. Leões. Qual seria o significado? Nos tempos antigos, leões eram os guardiões simbólicos de construções da realeza. A Porta do Leão é uma das mais antigas esculturas da Europa. Para Schliemann, era a entrada da corte de Agamenon. Schliemann começou a escavar e encontrou um espaço circular semelhante a um lugar de reuniões ou uma praça. But when he began to excavate there, he found it wasn't a meeting place. It was a monumental area in which there were graves. Túmulos. Ao invés de uma praça, Schliemann havia achado um cemitério. And he found a number of deep shafts that had been cut down through the ground and into the bedrock. And at the bottom of each of those shafts was a rectangular chamber, which he found a great number of bodies. Schliemann cavou mais fundo, convencido de que acharia o corpo de Agamenon e desvendaria novos segredos sobre a guerra de Troia. In each grave were large quantities of very precious objects, of gold and silver, large quantities of exotic objects that had been brought to Mycenae. Ouro. Parece incrível, mas Schliemann havia achado ouro de novo. As peças mais extraordinárias eram máscaras de ouro colocadas nos rostos dos mortos como sinal de riqueza para levar após a morte. Schliemann havia visto o suficiente. He sent telegrams to major newspapers announcing that he had looked upon the very face of Agamemnon. A imprensa europeia acreditou, mas Schliemann não deixava a verdade aparecer no meio de um bom conto. The original mask that Schliemann had found was the round-cheeked, friendly face of your next-door neighbor. The king of Greece came to see this, but in the meantime, Schliemann had found an even better mask. And so when the king showed up, he showed the king that second mask, and this is the one with the curly-Q mustache and the beard, which looks much more regal. It looks like a Victorian British gentleman. And so some people have suggested he took a golden mask and had a friend, a jeweler friend perhaps, actually add the beard and mustache to it. Talvez Schliemann alterasse o rosto de Agamenon.
Mas não era Agamenon. Tinha 300 anos a mais. Schliemann, em sua busca pela Guerra de Troia, havia feito uma descoberta incrível por pura sorte. A máscara era de antes de Micenas, mas Schliemann ainda estava procurando a Micenas, que atingiu o apogeu na Ilíada de Homero. Nos anos seguintes, arqueologistas fariam uma ligação com Homero, um elmo com presas de javali que combinava com a descrição na Ilíada. And over his head he set a helmet made of leather. The gleaming teeth of a white-tusked boar ran round and round in rows stitched neat and tight. De repente, Homero é mais do que um poeta. Enfim, a mitologia e a arqueologia se uniram e a cidade de Agamenon entra em evidência. Como Troia, Micenas se tornou muito rica, dominando tudo em seu redor. Também tinha um histórico de uma dinastia violenta. O avô de Agamenon matou seu próprio irmão e alimentou seus filhos com o corpo. No tempo de Agamenon, essa cidade estava em guerra e o destino de Micenas era incerto. Quando a grande fragata preparava-se para partir, Agamenon, num gesto desesperado, sacrifica sua própria filha para que os deuses protegessem a viagem para Troia. Uma frota de 1000 navios poderia cruzar o Mar Egeu e atacar o nordeste da Turquia? Se cruzou, como fez isso? 50 remadores em um navio atingiriam velocidade de até 8 nós? A distância entre Micenas e Troia era de 400 quilômetros, então a frota levaria 3 dias ou mais para atravessar o Mar Escuro. Se foram os deuses, o sacrifício de Agamenon ou a habilidade de seus homens deu certo. A fragata atravessou o Mar Egeu e chegou à costa da Turquia. Mas aí terminou a sorte de Agamenon. Após uma briga por causa de uma escrava, o grande guerreiro Aquiles se recusa a lutar no exército grego. Agamenon vai ter que tomar Troia sem ele. Os gregos acamparam na Baía de Troia e planejaram um ataque a Troia para resgatar Helena. Mas eles não seriam os últimos a lutar nessa terra. Na Primeira Guerra Mundial, cerca de 250 mil soldados aliados morreram aqui na Batalha de Galípoli. Em 1492 d.C., os otomanos conquistaram Constantinopla. Em 332 a.C., Alexandre o Grande trouxe um exército de 20 mil homens. Por que os homens lutaram nessa costa através dos séculos? A resposta é sua localização única. Em Homero, Troia está situada no topo do Helesponto, hoje conhecido como Dardaneles, o caminho estreito na água que separa o Mar Negro do Egeu e separa a Europa da Ásia. A costa sempre foi povoada por vilas de pescadores. Mas fora da costa, sempre teve os grandes navios mercantes. Muita da antiga riqueza mundial passou por essas águas estreitas. Se a Troia de Homero fosse aqui, seria um lugar de muito poder. Um vento nordeste ainda sopra aqui.
É vento que ajudou a fazer a riqueza da cidade. The winds and the currents frequently were going the wrong way, and the sailors would have had to put in at the port for up to 6 weeks at a time. And Troy, the rulers of Troy, probably would have taxed those ships. Troia seria pedágio da Era de Bronze, e a riqueza aumentava. Fora das muralhas da cidade, há fazendas, rebanhos de cabras e de carneiros, uma tranquila vida pastoral que Homero descreve na Ilíada. Dentro da cidade, ela é majestosa. A vida na corte de Troia está dentro da muralha, onde o rei Príamo, na Ilíada de Homero, cobra pedágio e taxas dos navios mercantes. At this time, Troy is probably quite the international city. I would think it had almost a cosmopolitan feel. There are a number of foreign objects, imports, found at Troy. Undoubtedly, there are foreign embassies and delegates coming. Duas cidades, Micenas, rica pelo comércio. Troia, rica pelos impostos do comércio. Essa rivalidade entre gregos e troianos seria motivo real para ver a Guerra de Troia? We certainly know there were wars in the Bronze Age involving all of these parties who were involved in trading networks in the Eastern Aegean. And it's not surprising, given Troy's location, that it was pulled into this network. No fim da Idade de Bronze, só há modo de atacar uma fortaleza: ir em frente. Na história de Homero, é o que os gregos se preparam para fazer. Eles se reúnem na frente dos portões da cidade. Mas Paris, temendo uma batalha sangrenta por sua mulher, se oferece para lutar em único combate com qualquer dos gregos. A proposta: se ele vencer, Helena fica em Troia. Se ele perder, ela volta para a Grécia. Menelau, marido de Helena, sedento por vingança, aceita o desafio. E logo domina a situação. Paris se retira com medo. De acordo com Homero, os deuses o levam do campo de batalha, pois ele simplesmente desaparece. Ele vai para a câmara de Helena, onde ela o censura por sua covardia. Mas não é muito dura. Covarde bonito cujo romance ameaça uma civilização. Houve mesmo príncipe Paris de Troia? Há provas de que existiu? Pistas contundentes vêm de pessoas que moravam a oeste de Troia. Os hititas, os primeiros no mundo a usar a palavra escrita. In those Hittite texts, we find reference to a king of Wilusa named Alexandros. Alexandros is another name for Paris, who of course was a prince of Troy. It looks as if there were conflicts in the late Bronze Age around Troy and in association with this king named Alexandros or Paris. Many have interpreted this as an indication of the kinds of wars that are described by Homer in the Iliad. E a Ilíada está apenas começando, pois o temido guerreiro Aquiles voltou à batalha após seu grande amigo ter sido morto pelo príncipe de Troia, Heitor. Enfurecido, Aquiles elimina o exército troiano e manda o que restou para os portões da cidade. O cerco grego chegou às portas de Troia. Homero descreve a muralha na Ilíada. The great walls and gates and timbered doors we hung, well planed, massive, and bolted tight, will shield the city. Mas houve grande cerco a Troia? Schliemann não achou provas disso. Mas Schliemann não tem a última palavra sobre Troia.
Em 1932, Carl Blegen, da Universidade de Cincinnati, começou a reescavar em Hisarlik. Blegen não era como o falastrão Schliemann. Ele escavou com precisão e conhecimento, mas o objetivo era o mesmo: encontrar provas da Guerra de Troia. O 6º nível de Troia era uma cidade internacional onde a vida era boa. Mas a equipe de Blegen descobriu que o 7º nível de Troia, a Troia do tempo do cerco descrito por Homero, era um lugar muito diferente. Eles viram que o luxo tinha acabado. Os sinais de riqueza tinham desaparecido. As condições de vida haviam deteriorado. O que aconteceu com a Troia rica e pacífica? Então, uma pista importante. Eles encontraram jarros de armazenagem, grandes, muitos. Os moradores de Troia estavam armazenando comida. All of the residents, or most of the residents living in the surrounding area, had moved up into the protection of the citadel. Then you would have had difficulty maneuvering through the streets of the city because houses were built very close to each other. There would have been enormous storage vessels that contained large quantities of food so that you didn't have to leave the protection of the citadel very often. And there would have been a kind of climate of fear. Medo do quê? Professor Rose acha que, na verdade, Troia Sétima era a cidade sob cerco como descrito na Ilíada. Em Homero, os gregos sitiam Troia e a batalha vai ter lugar fora da muralha da cidade, onde Aquiles luta com Heitor em um combate mortal, no qual o destino de Troia está em jogo. Aquiles mata o príncipe de Troia, mas o pior está por vir. Ele amarra o corpo de Heitor à carruagem pelos pés e dá 3 voltas pela muralha, e os pais de Heitor, rei Príamo e rainha Écoba, assistem horrorizados. Poderia isso ter acontecido? Os comandantes aristocratas gregos lutaram contra seus opositores? De novo, os hititas deixam pistas. There is a text from the Hittite capital in Boazkoi, which seems to refer to an aristocratic warrior from the Greek side fighting another aristocratic warrior from the Hittite side. So you did have these face-offs in the late Bronze Age. Em Homero, Aquiles não é invencível. Como todos os mortais, ele tem uma fraqueza. No caso dele, o calcanhar. Uma flecha é disparada em seu calcanhar. Quem o mata é tido como covarde, Paris. Aquiles está morto. Mas temos provas de que ele viveu. Uma pequena pista no porto da cidade de Bezik Tepe. Um monte na forma de cone que desde a antiguidade é tido como o túmulo de Aquiles. Mas as escavações no túmulo deram em nada, e o histórico Aquiles permanece um mistério. Paris, que assassina Aquiles e é a causa da guerra, é morto em batalha. Caso de amor de Paris, começou a guerra. Sua morte poderia terminá-la e mudar o destino de Troia? O rei Príamo tem a chance de devolver Helena e se sair bem. Mas o orgulho aparece de novo na história de Homero. Príamo se recusa a devolver Helena. Os gregos devem entrar à força para resgatá-la. Na Ilíada é o deus Poseidon que constrói a muralha de Troia. Poseidon diz: I walled the city massively in well-cut stone to make the place impregnable. Paredes intransponíveis. 10 anos de cerco e as paredes de Troia ainda estão lá. Parece estranho para uma cidade tão pequena. É um enigma que Carl Blegen não vai decifrar.
Blegen stopped his excavations at Troy in 1938, and for the next 50 years, no one did anything at the site. The walls were crumbling, and it was in quite bad shape. Após sua escavação, o chão abaixo de Isarlik guardou todos os seus segredos. Mas não. Em 1992, uma equipe da Universidade de Tübingen, na Alemanha, junto com uma equipe da Universidade de Cincinnati, decidiu cavar de novo. Desta vez com tecnologia de ponta como sonar, usado para pesquisar solos em busca de depósitos de petróleo. Mas não acharam petróleo, acharam rocha, que mudaria o nosso conceito de como a Guerra de Troia teria acontecido. What we found was that if one goes 400 meters to the south of the main citadel of Troy, so that's about 1,200 feet, there's a rock-cut ditch that surrounded the entire lower city of Troy in the Troy VI period. O perímetro de defesa está fora da muralha. Isso tornaria a Troia de Homero muito maior do que se pensava antes. De repente, Troia não era tão pequena. De repente, Troia tinha mais defesas. In order to attack the city, you would have had to have disembarked from your chariot, gone into and out of the ditch, all the while dodging arrows that were being shot at you by Trojans who were behind a wall not far in the distance. You then had to scale that wall, run through the lower city, that's 1,200 feet, and then you would have reached this enormous limestone fortification wall that surrounded the citadel. You had to get over that, and if you did that, all the while again dodging arrows that were raining down on you from Trojans on the other side, then you could sack the city. But with this dual system of defense, the settlement was nearly impregnable. Eles acharam a cidade que Schliemann e Blegen procuraram. A Guerra de Troia teve uma grande virada então. Em Homero, o cerco chega a um beco sem saída. Os gregos sofrem pesadas perdas e precisam de um novo plano para entrar em Troia. Para tanto, recorrem a um truque. Eles constroem um grande cavalo de madeira e o levam até a muralha da cidade e aparentemente se retiram. Os troianos encontram o cavalo, acham que os gregos deixaram um presente e que desistiram de lutar. The Trojans, who are apparently also not the brightest of bulbs, open up their gate, bring in the Trojan horse, and begin celebrating. Mas não era um presente. E os gregos não tinham se retirado. Seu exército estava escondido na ilha de Tenedos, perto do porto, esperando a armadilha dar certo. Isso podia ter acontecido? A maior decepção militar poderia ser um fato histórico? All historical Greeks knew about the story of the Trojan horse. The minute they began to experiment with the representation of figures of the human form and of animals, it's one of the first things that they draw. Why would such a story even be developed? Again, you have to remember these very strong defensive components of the city in the late Bronze Age. So it's not surprising that the story of some sort of trick to get into an impregnable city was developed. Why a horse is harder to say. Mas há algumas teorias. Na época de conflitos armados, o exército às vezes construía um objeto de cerco, um carneiro com rodas com soldados dentro. Essa representação assíria do século 7 a.C., próximo da época de Homero, mostra o cerco com um cavalo entrando pela muralha da cidade fortificada. Talvez o cavalo de Troia fosse um desses dispositivos. Mas talvez a muralha tenha caído por forças naturais ao invés da força do homem. Um terremoto. Uma falha cortava a Turquia a noroeste e constantemente havia terremotos nessa região desde a antiguidade. A escavação de Carl Blegen em 1930 mostrou que Troia sofreu um grande terremoto no fim do século 13 a.C. Talvez o terremoto tenha enfraquecido Troia, permitindo que os gregos entrassem na cidade. O cavalo ou o terremoto? Essas teorias podem ser analisadas. Now we know that the sixth city of Troy is destroyed probably by an earthquake. But you know, if Homer's telling this story,
10 years of fighting, epic saga, so on and so forth, you don't want to say, and then there was an earthquake and the walls fell down and they walked in. It's ending your story with a whimper rather than a bang. Mas tem a teoria, o cavalo como símbolo. A muralha foi construída pelo deus Poseidon. Poseidon is not just the god of the sea, he's also the god of earthquakes. He's frequently called the earth shaker. And the animal associated with Poseidon is the horse. So if you say earthquake equals Poseidon, Poseidon equals horse, ergo earthquake equals Trojan horse, you've got it. The Trojan horse could simply be a metaphor for the earthquake. Mas em Homero o cavalo é real e o truque dá certo. At about midnight, once the Trojans have had, shall we say, a bit too much to drink, and they've all gone to sleep, the Mycenaeans inside the horse open up the trap door, climb on down, kill the guards at the gate, and open up the gate. E matam todos em Troia, inclusive o rei Príamo. Enquanto isso, Menelau procura por Helena, determinado a matá-la. Mas quando a encontra, é de novo cativado por sua beleza e a leva com ele. Mais uma vez, a beleza de uma mulher tem um impacto profundo no destino dos personagens de Homero. Mas o que sabemos sobre Helena de Troia? Uma guerra épica de 10 anos entre gigantes comerciais teria acontecido por causa de uma linda mulher? The Greeks of historical antiquity loved to believe in a Helen of Troy. So for them, Helen of Troy was a very real human being. Now, did she exist? Got me. But certainly the role of women in prehistoric Greece, in the prehistoric Near East, in cementing alliances between kings, between empires, is really undeniable. Mas as mulheres eram sequestradas nos tempos de guerra, transportadas pelo mar Egeu, como os gregos dizem que fizeram com Helena? Esta pedra grega do século XIII a.C. não pôde ser decifrada até 1952. Oferece pistas importantes que levam a Homero. Dá uma lista de mulheres sequestradas na guerra, incluindo uma chamada Torojá, ou Mulher de Troia. A Mulher de Troia tem o mesmo destino em Homero. A cidade é saqueada, sua riqueza é levada, Troia incendiada, apagando-se a civilização do rei Príamo. Agora sabemos que Troia existiu e que foi destruída no século XIII a.C. Mas foi realmente incendiada? Se foi, por quem? Schliemann tinha provas e 45 anos após sua morte, Carl Blegen provaria isso. Entre as camadas da Troia de Homero, havia provas de que Troia foi incendiada. Mas muitas cidades se incendiaram na antiguidade. Como saberemos se Troia foi incendiada num ataque militar? Quando a equipe Tübingen em Cincinnati chegou em 1990, começou a procurar nos restos de Troia. There were quite a number of destruction levels that we found, but two in particular for the late Bronze Age. In the second destruction phase, we find arrowheads in the destruction level, so it looks as if that city was destroyed by some sort of attack. Pontas de flechas usadas pelos antigos guerreiros, enfim, uma ligação militar na destruição de Troia. Schliemann provou que Troia existiu. Carl Blegen mostrou que foi saqueada, queimada e destruída. A equipe Tübingen em Cincinnati descobriu que Troia era uma cidade grande, sujeita a ataques militares. Mas podemos indagar.
A Guerra de Troia, o objeto do trabalho de Homero e obsessão de Schliemann realmente aconteceu? We have circumstantial evidence that the Mycenaeans are fighting in northwest Anatolia as early as the 15th century, perhaps 300 years before the so-called Trojan War. Were there wars between the Greeks and the Trojans? It certainly wouldn't be surprising because Troy is located in this border region where the Greeks and the Hittites continually sought control. And so Troy was an attractive target for both sides. Certainly there were wars. We have the archaeological evidence for it. Is it conceivable the Greeks were involved? Absolutely. Can we prove it? We can't yet. I often wonder if the Trojan War is a process rather than an event. Could Homer have telescoped 200 or even 300 years of warfare on the northwest Anatolian coast into one epic saga? Of course he could have. A queda de Troia foi o início do fim da Idade de Bronze. Micenas e demais reinos do Egeu seriam destruídos. A região ficaria 400 anos na escuridão. As cidades caíram, mas as histórias sobreviveram. As histórias épicas de Aquiles, Heitor, Helena e Paris, da Guerra de Troia, do Cavalo de Troia, o trágico colapso dos impérios sob a égide da vaidade e da ganância. O ouro de Schliemann foi removido. Estava sob a guarda otomana. Depois dos nazistas e dos soviéticos, todos caíram por sua vez. Tudo que Schliemann tocava parecia virar ouro, mas tudo tocado pelo ouro parecia virar pó. Mas a história da Guerra de Troia e da Ilíada de Homero ainda persistem. Através de milhares de anos, sociedades vêm e vão. Mas romances, amor, guerra e heróis vivem para sempre. Como Heitor disse na Ilíada: Let me at least not die without a struggle, inglorious, but having done some big thing first, for men to come to know of. Versão Marshmallow São Paulo.